Terraformação de outros planetas. Discussão com os meus pares da ciência no Facebook. Tesão, orgasmo pela produção científica. Uau! Ciência, ciência, ciência. Quer saber mais? Vem comigo, vai ser uma discussão bacaninha, rápida. Vem comigo, eu sou o biólogo Henrique. Vem. Então, galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui, bacaninha, mais um vídeo sobre terraformação de outros planetas, porque eu fiz uma enquete no meu Facebook. Eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco. E houve uma discussão longa sobre o assunto. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre terraformação de outros planetas, para quem ainda não está inteirado sobre o assunto. O que é isso? O que é terraformar outros planetas? Não é terraplanar não, tá? Terraformar. Terraformar outros planetas seria uma situação hipotética no qual, através de processos longos de engenharia interplanetária, muita biologia, e eu estou falando em estudos aprofundados e resultados e muito empirismo sobre evolução, botânica, zoologia, bioquímica, genética, ou seja, muito estudo, muita produção, para que você pudesse fazer com que planetas rochosos, tá? Não dá para a gente viver em planetas gasosos, que planetas rochosos sejam de certa forma habitáveis, nem que seja por um período curto de tempo. Por exemplo, o planeta tem uma gravidade muito baixa, não dá para a gente viver lá, mas de repente você consegue colocar alguma vida lá e ver como é que essa vida evolui, se ela será capaz de evoluir ou não. Ou seja, no maior das recompensas, na maior das recompensas, seria você tornar um planeta equivalente ao da Terra, com atmosfera respirável para humanos, né, para que humanos pudessem colonizar e tudo mais. Mas se você puder, pelo menos, ter planetas onde a vida consiga existir, mesmo que não a vida humana, já é alguma terraformação, mesmo sendo pequena, tá ok? Então, o que acontece? Nós teremos aí, com a terraformação de outros planetas, uma produção acadêmica, uma produção científica, assim, violenta, fenomenal. Porque, por exemplo, o que a gente sabe de saneamento básico, o que a gente sabe de saneamento básico, por exemplo, será que vai funcionar em outro planeta? Que bactérias nós vamos levar para lá? Será que elas vão se dar bem com a gravidade menor, mais baixa, a gravidade maior? Será que teremos água? Será que teremos como produzir florestas, para que essas florestas produzam rios? Será que vai ter como desenvolver oceano, descongelar geleira para ter oceano? Ou seja, no mínimo, pessoal, no mínimo, para que você terraforme outro planeta, você vai precisar de uma colossal ciência, tanto empírica, né, como descobrindo ali no momento, quanto aquela ciência que nós já temos na literatura, para ser colocada lá em prática e ver se vai funcionar ou não. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas nenhuma, que terraformar outro planeta será o maior feito científico que a humanidade sequer já pensou. É algo quase que inimaginável. Não é tão simples. Não é simplesmente chegar em outro planeta e olha, nós estamos bem aqui e pá, tudo ok, tudo beleza. Não, cara. Muito diferente. A gente não tem atmosfera. Então, como fazer atmosfera? Marte, por exemplo. Marte tem uma atmosfera rarefeita. E aí, como é que vamos viver na atmosfera rarefeita? Olha, muitas especulações podem ser feitas. Por exemplo, a gente sabe que somos muito bons em poluir. Ser humano polui pra caraca. Nós somos expert. Então, que tal começar com veículos pesados lá, para começar a moldar aquilo que já tem, e veículos que produzam muita poluição. É isso que eu estou falando. É do tipo, muito CO2, né? Muita poluição, produção de poluição. É claro que vai ter que ter um pouco de oxigênio aí nesse meio. Mas e se você consegue poluir de alguma maneira, ou leva maquinários específicos só para jogar CO2, ou algo parecido, e de repente você consegue também semear cianobactérias. Cianobactérias, que são as algas azuis. Olha, o pulmão do mundo não é a floresta amazônica, pessoal. O pulmão do mundo são os oceanos, porque está lotado de cianobactérias. E elas são capazes, sim, de retirar o CO2 da atmosfera e devolver o quê? O oxigênio, galera. Inclusive, a gente calcula que foi a primeira extinção em massa no nosso planeta, que foi justamente a retirada de CO2 da atmosfera e a devolução de O2 aí causado por essas cianobactérias. Inclusive, teve um momento de
congelamento da Terra, justamente pelo excesso de oxigênio e retirada do CO2, que faz o efeito estufa. Enfim, é um monte de situação em que a gente não tem a menor ideia de como vai funcionar e se é que vai funcionar. Eu acho que um dia vai funcionar, eu acho que um dia a gente vai ter tecnologia para isso. Mas você está entendendo a quantidade, eu queria que você tentasse entender, a quantidade de tecnologia, a quantidade de estudos, a quantidade de produção científica, o avanço tecnológico que vai acontecer após a gente iniciar a terraformação de planeta. Isso eu estou falando de uma tecnologia já de imediato, do tipo, a gente vai precisar de melhorar os nossos equipamentos de comunicação, os nossos equipamentos de precisão, né, porque é um cálculo violento para você poder chegar até outro planeta. Isso eu estou falando de Marte. Agora vamos supor, por exemplo, Vênus. Como é que a gente ocuparia Vênus? Olha, Vênus seria diferente. Ao invés de poluir Vênus já é poluído. Vênus já é o planeta mais quente do sistema solar. Chega a 400 graus. E por que ela é tão quente? Porque existe uma atmosfera riquíssima em CO2. Cara, então aí a gente já tem outro problema. Como é que você vai semear cianobactérias lá se o ambiente tem mais de 400 graus? Elas vão morrer. Então a gente teria que bolar, por exemplo, vamos lançar lá em balões, né? Você joga um maquinário que vai inflar balões e essas bactérias fiquem dentro de cestas. E aí numa parte mais resfriada da atmosfera, olha o cálculo, olha a engenharia, olha a biologia que você tem que estudar aí. E aí, de repente, essas cianobactérias podem começar a retirar o CO2 e devolver para a atmosfera o oxigênio. Cara, que barato, você de repente teria um planeta até respirável, não sei a que ponto, mas tudo isso teria que ser acertado no mínimo detalhe, porque a partir do momento que você só tem cianobactérias, você só tem produção de oxigênio. E o CO2, se acabar o CO2, como é que vai ser? E se a gente colocar lá um organismo que vai detonar tudo, e de repente aquele fungo se dá bem pra caraca e detonou tudo, e de repente aquela bactéria se proliferou e matou tudo. Cara, a produção biológica será incrível, inimaginável, inenarrável. Eu tenho muito tesão de ver, de pensar nisso. Eu fico horas e horas maquinando aqui na minha cabeça tudo que seria possível, tudo maneiro. E assim, a gente está falando de ciência boa, ciência bruta, ciência aplicada mesmo, ciência empírica, aquela ciência que a gente não sabe merda nenhuma, nós não sabemos nada e vamos tentar aprender lá. Cara, a gente tem aqui uma mini floresta aqui. Nessa mini floresta aí, com certeza, terão espécies de fungos, espécies de bactérias que a gente não tem a menor ideia que existe, como é que elas estão trabalhando. Agora que a gente aprendeu aí, está começando a aprender o que as raízes, que são as florestas subterrâneas, como é que essas raízes trabalham, como é que elas se comunicam. Isso é muita ciência, cara, é muita coisa bacana. E a gente não tem a menor ideia de como funciona e como é que vai levar isso para outro planeta. Como é que a gente leva isso para outro planeta? A gente não tem a menor ideia nem como funciona aqui. Não temos a menor ideia. Então a produção científica, ela vai... Cara, vai ser assim, um salto. Ela vai ser um grande salto para a humanidade. Porque a gente vai começar a aprender como é que as coisas funcionam, como é que esses organismos trabalham. Quando você é da área de ciências biológicas, que é o meu caso, você obrigatoriamente deveria de ficar extasiado com isso. Porque você não tem ideia de como as coisas vão funcionar, você não tem ideia se você botar lá um determinado inseto, se aquele inseto vai destruir tudo, vai acabar com todo o projeto que você está lá fazendo há 100 anos, terraformando um planeta 100, 200 anos, e de repente foi para lá um cupim que, acabou com tudo, ou um vírus que acabou com tudo. Você não sabe, você não tem a menor ideia. A gente vai ter que aprender com isso. Isso vai gerar tecnologia boa, vai gerar muita tecnologia boa. Você, por exemplo, poderia aprender como o saneamento básico funciona numa melhor forma, porque você precisa da água. Você não pode desperdiçar água. A água que você usa no banheiro, ela vai ter que ser reutilizada se você terraformar outro planeta. Por exemplo, Marte. Marte é escassa em água. Agora a gente descobriu lá uma geleira, mas não pode se jogar essa água fora igual a gente faz aqui. Você não pode jogar o esgoto no rio e simplesmente esse esgoto vai embora porque não tem. E assim mesmo, você ainda precisa de aproveitar todos aqueles dejetos, tudo aquilo que existe naquilo que você consumiu, o seu cocô, o seu xixi, ele é nutriente para as plantas. Você tem que aproveitar tudo em 100%. E se você consegue aprender essa tecnologia lá, porque lá se você não aprender tu morre, você pode muito bem utilizar essa tecnologia aqui. Imagina se você tem todos os lares do planeta Terra com uma tecnologia ótima de saneamento básico, do tipo, você só devolve para a natureza água boa, pura e limpa.
Já imaginou isso? Isso seria um ganho fabuloso, fantástico. Você poderia estar salvando o planeta Terra. Imagina, se nenhum esgoto doméstico é desperdiçado. Se você tem maquinários para que nenhum esgoto doméstico seja desperdiçado. Ah, Henrique, você viaja? Viagem? Tem certeza? Você já brincou de aquarismo? O aquarismo é um local, é um aquário, é um microecossistema em que o peixe faz os seus dejetos ali, o seu cocô, o seu xixi, e nada por ali. Por quê? Porque você tem um sistema de filtragem para isso. E você tem um sistema de filtragem portátil. Mas mesmo assim ele não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque ainda assim você de vez em quando precisa fazer troca e etc. Porém já tem alguns sistemas de aquário que eu gosto muito e me arrepio de falar, é o chamado aquaponia. A aquaponia significa que você vai pegar o peixe e vai misturar as plantas. Então você, através das plantas, retira os dejetos dos peixes e aí você pode consumir as plantas, como por exemplo alface, etc. É um barato e ainda pode consumir o peixe, por exemplo. E aí vai filtrando o sistema. Olha que barato, um microecossistema. Você imaginou o que a gente poderia aprender terraformando outros planetas? É absurdo, eu não consigo elencar, eu não consigo enumerar, eu não consigo quantificar a quantidade de ciência básica, a quantidade de ciência aplicada que vai ser maior do que a básica, uma ciência empírica. A quantidade é absurdo e isso deveria ser algo para empolgar qualquer um. Eu sou um cara suspeita de falar, porque eu sou um entusiasta da ciência. Se hoje você me perguntar, Henrique, o que você é? O seu canal você pode definir ele como divulgação científica, definir ele como divulgação ambiental, divulgação... Eu poderia dizer assim, ó, sem menor chance de errar, eu sou um entusiasta da ciência. Eu sou um cara empolgado com a ciência. Da ciência boa, né? Da ciência que traz benefícios à população, beleza? Claro, óbvio que eu não gosto da ciência de guerra, mas eu gosto da ciência boa, eu sou entusiasta. Eu gosto de falar da ciência. A ciência traz resultados, mesmo que seja pro lado negativo, ela funciona. Dawkins fala muito isso. A ciência funciona, seja na produção de navios baleeiros, que é uma coisa extremamente ruim, quanto na produção de vacina anti-câncer e etc. A ciência funciona. E eu sou um super entusiasta da ciência, eu amo ciência, eu adoro falar. Eu fico sem dormir pensando. Terraformação de planetas é uma coisa que fica na minha cabeça, maquinando. Eu gostaria muito de um dia poder trabalhar como um biólogo de engenharia exoplanetária. Tipo, que organismos você coloca aí? Eu sou um cara que trabalha com essa ideia da defaunação. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito de defaunação, que é o quê? É você pegar uma floresta onde você não tem aí a fauna e reintroduzi-la. Tem aí o vídeo meu sobre defaunação. Muito bacana. Assistam, por sinal. Então, quando você vai trabalhar com engenharia exoplanetária, você vai trabalhar com outros planetas, você vai precisar de introduzir os animais. Veja vocês, por exemplo, a mata que nós temos aqui nos trópicos, 86% dela são de dispersão por animais. A gente entende muito bem, eu sempre falo isso, a gente entende muito bem que é necessário bactérias, que são necessários fungos, para que essa floresta esteja saudável, para que ela funcione, porque as plantas têm folhas, têm caules que caem, precisam se decompor, e elas vão se decompor, né, através de ação de bactérias e fungos, e voltar aí os nutrientes para a floresta, para que essa floresta continue saudável. Só que a gente não entende que os animais também fazem parte desse valor intrínseco. Então você tem desde animais como cupins e minhocas, e centopeias e baratas, que fazem essa macro decomposição, elas não decompõem, tá? Elas simplesmente destroem caule com lignina e etc., destroem folhas, e aceleram esse processo de decomposição por bactérias e fungos, porque aquilo vai estar menor. Quanto com os macro animais, os vertebrados, por exemplo, que são dispersores dessa floresta. Então, se você tem uma floresta ali que está paradinha, e você olhar que floresta bonita, exuberante, mas se você não tem os bichos ali, se você não tem os predadores de topo, como a onça pintada, por exemplo, ou a onça parda, aquela floresta está condenada. Por quê? Porque ela está sem a fauna, está sem os dispersores. Se você tem lá, se você não tem os animais que vão comer as frutas e levar para longe, significa que aquela floresta vai morrer. Não na sua idade de tempo, que seria 100 anos, mas sim numa idade de tempo de 2, 3 mil anos. Ah, mas o que a onça tem a ver com isso? Tem a ver com porque ela é controladora desses animais. Sem ela, uns animais comem demais, outros de menos,
e aí você acaba quebrando toda a cadeia, então você perde também aqueles animais que são os dispersores, porque você quebrou a cadeia trófica. Então, galera, isso aí eu falei um pouquinho rapidinho, só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente pode aprender com a terraformação de outro planeta. E por que eu estou levando essa discussão de novo, né? Meu amigo colocou lá para mim, pô, Henrique, você está falando em terraformação para os biólogos de novo, cara. Você não aprende. E eu coloquei assim, cara, eu estou falando de novo para a galera porque eu achei que ficou um assunto meio mal resolvido. Eu achei que não foi muito bem quisto pelos meus pares de profissão, pelos meus pares de ciência. E eu queria entender por quê. E aí eu coloquei uma enquete no Facebook e eu perguntei lá sobre qual o biólogo que era contra e qual o biólogo que era a favor da terraformação de outros planetas. E, pasmem, 68% são a favor e o restante contra. E aí eu não entendi nada. Eu não entendi nada, porque como é que meus pares de profissão são contra terraformar outros planetas? E comecei a entrar numa vibe de discussão. Pô, peraí, galera, olha a produção científica. Porque, veja bem, para o leigo, eu ainda preciso de explicar o que é a terraformação de outro planeta, o quão grande será para os avanços científicos. Mas para aqueles que são meus pares de profissão, para aqueles que, por exemplo, são químicos, físicos ou biólogos, que são humanos formados dentro das áreas das ciências, qual a necessidade de explicar isso para eles? E aí, quando eu comecei a ver que havia crítica sobre terraformar outros planetas, eu fiquei curioso para saber, olha, o que está acontecendo? Por que a própria galera da ciência está sendo contra? E estava lá no título, absolutamente contra. Quem é contra a terraformação de outros planetas, vota aí. E foi essa a votação. Teve gente não biólogo que votou? Teve, mas, cara, 3 mil dos meus amigos do Facebook são biólogos, tá? Acho que mais de 3 mil dos meus amigos do Facebook. Eu tenho 5 mil amigos, então isso já dá uma média estatística bastante interessante. E até porque eu discuti lá, quer dizer, discussão saudável, com vários dos meus colegas aí de profissão sobre isso. E por incrível que pareça, a galera colocou alguns pontos de vista. E eu tentei rebater alguns pontos de vista. Só que escrevendo por celular, cara, é muito chato. Eu não tenho computador para fazer isso. Aliás, está chegando um computador para mim agora, para eu fazer os vídeos, eu acho que vai melhorar bastante. Mas os meus vídeos, eles são todos feitos por celular. E tudo eu uso pelo celular, e tu sabe que escrever pelo celular, caraca, tem gente que é fera, né? Mas eu não sou tão fera assim não, para escrever pelo celular. E aí, eles colocaram algumas situações. E por incrível que pareça, o maior dos questionamentos foi esse aqui. Vamos para outro planeta para destruir tudo lá? E não foi uma pessoa só, mas várias pessoas. Aliás, a maioria das pessoas que questionou ou que votou contra colocou esse mesmo questionamento. Vamos para outro planeta para destruir tudo? Vai acabar com tudo lá no outro planeta? Aí alô, galera, nós estamos falando de planeta sem vida. Não tem nada lá. E aí eu sempre colocava essa situação embaixo. Peraí. Mas não tem nada lá. Como é que vai destruir tudo? Você vai ter que formar. E aí a galera, por incrível que pareça, ou apagava a resposta, ou editava a resposta de alguma outra maneira que não desse a entender que eles falaram aquilo. Inclusive, teve um camarada que colocou assim, mas aí vai para lá para destruir tudo. Aí eu coloquei embaixo, não tem nada lá. Destruir o quê? Aí ele coloca embaixo, vai construir, depois vai destruir. Não faz sentido. Um outro amigo meu que não é biólogo colocou assim, vai para lá para destruir tudo. E eu coloquei embaixo de novo, destruir o quê? Se não tem nada lá. E aí, não satisfeito, ele colocou assim, a gente tem que entender que 80% do homem é mau e 20% é bom. Eu respondi embaixo, vamos focar nos 20%. É simples assim. Isso, galera, não é uma resposta plausível. Vamos para lá para destruir tudo. Destruir o quê, galera? Não há nada lá. Estamos falando de planeta que não tem vida. Até o momento, galera, olha só, vamos deixar claro as coisas. Até o momento, nós não temos certeza de vida em outros planetas. Henrique, tem galáxias que são complexas, você tem galáxias com elementos carbônicos, galáxias com elementos orgânicos, então você poderia sim ter vida em outros planetas, beleza.
concordo em gênero, número e grau que a possibilidade existe. Porém, nenhum químico, nenhum físico, nenhum biólogo ainda propôs uma teoria bastante razoável para entender a origem da vida. Aliás, a gente nem sabe a nossa. A gente tem uma ideia rasa, mas não é ainda uma coisa que eu possa lá fazer e ter vida em laboratório. Não é algo do tipo, foi assim, obrigatoriamente desta maneira, e eu consiga vida ali, em laboratório. Então, galera, pode ser também, eu não estou dizendo que é, mas pode ser também que nós sejamos o único planeta que tem vida. Talvez 13 bilhões de anos de existência do nosso universo seja muito pouco para formar vida. E talvez, mesmo que forme vida, não tenhamos nenhuma vida inteligente no universo inteiro. Isso é uma possibilidade. O que não dá é para ficar brincando. O fato é que nós temos vida aqui. Então isso tem que ficar bem claro. Nós temos vida aqui no planeta Terra. E essa vida precisa se expandir. Por que a gente tem que ficar parado? Eu acho muito pequeno esse pensamento. Por que a gente tem que ficar parado em um planeta só? Eu não estou dizendo nem vida humana, não, mas a vida do planeta Terra, ou até a vida modificada, editada pelo ser humano, criada pelo ser humano. Nós temos que sim expandir. Olha, a coisa é bem simples. Daqui a 6 bilhões de anos, o nosso Sol vai ter destruído o nosso sistema solar. E aí, você já imaginou se a vida só existe aqui? E era daqui que a vida ia se expandir pelo universo? E por, sei lá, ideologia, a galera, não, vamos para lá para destruir tudo. Cara, as pessoas sempre têm esse problema com o ser humano, né? É sempre aquela hipótese Matrix. Eu tenho um vídeo aqui embaixo em que eu falo sobre isso. Que é, biólogo, não caia na gafe, né, no erro Matrix. O que eu chamo do erro Matrix? Eu chamo isso de uma cena, isso bateu na minha cabeça por conta de uma cena do filme Matrix, que é a cena que o Smith, né, agente Smith, lá o vilãozão, está com o Morfeu e ele está lá na parte que ele está torturando o Morfeu e etc, que ele quer pegar as informações, de onde está o Neo e etc. E aí ele tira, naquele breve momento, ele tira o fone de ouvido e fala assim, eu não gosto de ficar nesse lugar com os humanos porque vocês são um vírus que destrói tudo. E todo mundo aprendeu isso como uma verdade. Todo mundo aprendeu que o ser humano é mau. E é o mal da natureza. O ser humano é aquele que corta a árvore que lhe dá fruto, que lhe dá sombra e que destrói tudo. E que todos os organismos, que tudo tá beleza aqui no planeta e que todo mundo aqui no planeta é bonzinho. E aí, galera, eu sinto muito informar, mas é uma galera que não entende muito bem de ecologia. Na verdade, é o contrário, tá? Todos os organismos, todos os organismos, eles querem se reproduzir. Então, para isso, eles vão consumir ao máximo. Eles consumirão tudo que puderem ao máximo e se reproduzirão ao máximo. Você vê aí, toda vez que há um desequilíbrio ecológico, de uma introdução de uma espécie equivocada. Você tem o sapo-cururu na Austrália, você tem aí o próprio caramujo africano aqui, o capim-colonião. Ou seja, todo organismo ele vai se reproduzir ao máximo se ele estiver na condição ideal. Se você tivesse condição ideal para a reprodução de bactéria, em 2 dias elas teriam ocupado 2 metros da camada de toda a crosta terrestre, porque elas se reproduziriam ao máximo. A plantinha que você coloca aqui, a plantinha bonitinha, não faz nada de mal a ninguém. Ela vai ficar aqui, só aqui quietinha, paradinha, porque ela não anda. A flor, ela dá até uma florzinha. Aí tu coloca uma planta lá exótica, o troço se espalha e vai tomando aí as outras plantas. A gramínea não é o grande exemplo? Vai lá dentro de uma restinga para você ver aí como é que tá as gramíneas tomando conta da restinga. Todo organismo faz isso. Só que o ser humano, por incrível que pareça, nas condições adequadas, reduz a reprodução. É isso mesmo. Você vê qual é a condição adequada que a gente tem de ideia hoje em dia. Seriam cidades onde a gente tivesse todo o conforto possível. Água, luz e etc. Ora, pega os países da Europa para você ver como é que está a taxa de natalidade lá, caindo. E aqui no Brasil, começou a cair também, a pirâmide começou a reduzir. Por quê? Você começa a urbanizar as coisas. A gente sempre costuma brincar na geografia que o maior anticoncepcional que existe chama-se urbanização. Então, hipoteticamente, você estaria dando ali para o organismo uma condição ideal para sobreviver. Sim, em vez de ele viver 30 anos trabalhando na roça, cheio de perigos e etc., ele agora tem vacina, tem remédio, tem tudo, e vai viver aí quase 100 anos, e, no entanto, começa a se reproduzir menos. Então, esse conceito da hipótese Matrix aí está totalmente equivocado, tá, galera? Tá furada. Não que o homem não seja mau. Sim,
Sim, vai ser. E isso também foi uma das coisas que as pessoas colocaram. Vai botar isso aí para quê? Porque lá não vai ter pobre. Uma das coisas que me colocaram. Ah, para que você vai colonizar outro planeta? Lá não vai ter pobre. Não, vai ter pobre sim, com certeza. Eles precisam de nós. Eles precisam de nós para lavar as roupas, engraxar sapato, fazer o hambúrguer do McDonald's. Isso falando numa coisa perfeita, tá ok? Vamos precisar dos pobres para trabalhar sim, galera. Fica tranquilo. Nós vamos ter algum lugar lá. E vamos ser tão miseráveis quanto aqui. Ponto. Isso aí é fato. Ah, porque pode haver guerras. Claro, vai haver guerras. Vai haver, os seres humanos não se entendem. Se eu começar a falar aqui, por exemplo, sobre religião, vocês vão tampar na pancada aí embaixo. Se eu falar o que eu penso sobre religião, vocês vão começar a discordar um do outro daqui a pouco e o bicho vai pegar. Nós somos assim. Somos assim. E aí a gente chega em outro ponto, em outra pergunta que a galera colocou bastante, que foi justamente essa. Se não cuidamos nem do nosso meio ambiente, o que vamos fazer em outros planetas? Então, essa foi a segunda pergunta, ou a segunda resposta mais utilizada na discussão. Presta atenção, de novo. Se a gente não cuida nem da gente aqui, por que vamos colonizar outros planetas? Aí vontade de torcer alguns pescoços assim. Bom, galera, presta atenção. Nós não cuidamos do nosso planeta. Não cuidamos. E aí? Uma coisa exclui a outra. Então quer dizer que eu não vou procurar entender tecnologia que vai ser terraformar outro planeta, que eu não vou ter o prazer de introduzir espécies, que deve ser uma coisa fabulosa, incrível. Eu fico imaginando daqui a 10 mil anos, os humanos do futuro vendo em alguns planetas onde a vida foi introduzida, como é que foi a evolução, se houve especiação ou não. Eu não vou fazer isso porque nós não cuidamos do nosso planeta. E como é que você acha que a gente vai cuidar do nosso planeta? Não, na boa, porque é do tipo jogar a responsabilidade por cima do outro. É do tipo tu ir na festinha de criança, beber refrigerante num copinho de plástico, andar de carrão ao invés de estar andando de ônibus e consumir produtos que são altamente prejudiciais e dizer, não cuidamos nem daqui, então não tem por que explorar outro lugar. Cara, e tu acha que uma coisa exclui a outra? Uma coisa vai excluir a outra, na boa, galera. O que tem a ver o fato da gente não cuidar aqui, daqui e ir para outro lugar? Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Bota uma coisa na cabeça, galera. Nós não vamos cuidar. Não é assim tão fácil. As pessoas não vão dar a mão e sair fazendo ciranda de roda, fumando maconha e Hare Krishna. E tá tudo beleza, tudo resolvido. Ninguém vai viver igual... ninguém vai deixar suas mordomias. É preciso sim que hajam leis, hajam acordos entre países. Você tá vendo o Brasil saindo dos acordos aí, o acordo do clima, etc. E aí, vai esperar o Brasil tomar tenência? Tu imagina, eu tô até vendo a situação. Tá lá aquele Elon Musk querendo fazer uma colonização interplanetária. E aí, ele deve chegar na reunião, gente, bora aí, terraformar outro planeta. Bora terraformar outro planeta, galera. Aí um da reunião fala assim, não, o Brasil não está mais participando lá do clima, lá do negócio do clima, então também não vou. Cara, tu acha que é assim? Tu acha que as coisas param? As coisas não param. E não é porque a gente não consegue tomar conta do nosso meio ambiente que a gente não tem que criar outro, cara, que a gente não tem que ir para outro lugar. Isso é um pensamento pequeno. É fato que nós não vamos conseguir assim tão fácil. É fato que precisamos de união. É fato que precisamos preservar o nosso meio ambiente. Agora, se tu souber como, cara, explica, porque não está dando certo. O modelo que estamos tomando não está dando certo. É todo mundo querendo estar na sua casinha, no seu conforto, com o seu iPhone, usando energia elétrica até rachar. É isso que está acontecendo. Esse é o grande erro. E aí depois vem falar, não, porque a gente não pode ir conquistar, terraformar outro planeta porque não cuidamos bem do nosso ambiente. Não cuidamos e precisamos cuidar bem do nosso meio ambiente. Isso é um fato. Mas as coisas não são assim, vamos dar as mãos e ficar cantando ciranda de roda que tudo vai dar certo. Não é simples assim. Agora, eu acho esse pensamento tão negativo porque a quantidade de tecnologia, a quantidade de informação que nós vamos aprender indo para outro planeta, pode sim nos ajudar a manter o nosso, como eu falei. Por exemplo, o que a gente poderia aprender de saneamento básico,
indo terraformar outro planeta, poderia ser uma tecnologia usada aqui, isso diminuiria muito o impacto ambiental. Lembrando que quando começar a terraformar outros planetas, qualquer coisa vira impacto ambiental. Qualquer coisa. Simples assim. Aí alguém me colocou outra pergunta. Vai se gastar bilhões de dólares para terraformar outro planeta. Isso é um investimento absurdo, porque bababá. Pega esse investimento todo e coloca aqui no nosso planeta. Tá, coloca como? Vamos pegar aí, vamos supor que vai gastar 300 bilhões de dólares. Então a gente pega esses 300 bilhões de dólares e dá para o Brasil. Ó, vai botar na Câmara lá e... Aí, ó, 300 bilhões de dólares para vocês usarem aí na manutenção da biodiversidade aí do Brasil. Show? Aí alguém lá da Câmara. Primeiro precisamos resolver a fome. E outro alguém, não. Primeiro precisamos da cultura. Não, meu amigo, o dinheiro vai pulverizar. Vai pulverizar porque ele vai... Não, primeiro vamos para a educação. E assim vai. Então, esse papo de que, pega essa grana toda e coloca no meio ambiente aqui que existe, não vai rolar, não é assim que... Cara, eu não entendo onde essa galera vive. Isso não é o mundo de Gumball. Nós não vivemos no mundo de Gumball. Vivemos no mundo real, o mundo do mercado, onde tudo é muito intrínseco. Toda uma ação que você faz aqui gera uma outra lá. Essa desculpa para não ir para outros planetas, terraformar outros planetas, é boba. Aí a outra pergunta que me colocaram na mesma. É incrível como eu tô lembrando. Acho que eu fiquei tão irado que eu tô lembrando de tudo aqui de cabeça. A outra pergunta que me colocaram na mesma foi: vai se investir bilhões e não vai gerar nada. Meu amigo, você acha mesmo que a NASA não tem um retorno de produtos e ainda vende esses produtos pra gente? Tudo que eles descobrem indo para o espaço, meu amigo, eles depois repassam esse valor pra gente que consome e ganham muito mais do que isso. Cara, vamos pegar só do Elon Musk, que é o grande protagonista aí dessa terraformação de Marte, né? Ele tá lá, os carros Tesla. Quem já viu carros Tesla? Bota aí no Google, cara, tem um canal aí que coloca sobre o que é o carro Tesla, né? Qual a tecnologia que existe no carro Tesla. Você acha mesmo que os caras colocando tecnologia de foguete, etc., para ir para Marte, os caras não vão ganhar dinheiro em cima da gente aqui com produtos? É óbvio que vai, cara. Então vai gerar renda. Isso é o capitalismo. Eu acho que a galera não entendeu ainda que a gente vive no mundo capitalista. A galera tá achando que vai mudar, todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai ser feliz e bate palma. Não vai acontecer, galera. Não é assim. As coisas são muito mais intrínsecas e muito mais sérias do que esse papo, essa brincadeira de criança. O que me deixou muito alerta foi justamente o fato da galera estar contra. Contra o quê? Contra o quê exatamente? E aí, engraçado, porque teve uma pessoa que foi lá, uma menina, que simplesmente colocou assim: mas ela veio, fez um escarnecimento e fica lá zoando. Ou seja, a pessoa é da área de ciências e nem procurou saber o que significa terraformação de planeta. Isso, para mim, sei lá, é um absurdo, é não entender o porquê de ódio, porquê desse ódio. Por que a galera imputar a ideia de que se a gente terraformar outro planeta, a gente vai deixar o nosso? Não consegui entender isso, não faz sentido. Por que a galera imputou a ideia do tipo, olha, eu vou para outro planeta e vou destruir tudo lá, sendo que nada tem? Galera, tudo é comercial. Se vai para outro planeta, é porque vai ter comércio, é porque lá pode ter ouro, lá pode ter diamante, é porque lá a gente vai precisar primeiro formar ele, é porque lá vai ter desenvolvimento de tecnologia, é porque vai gerar grana. É isso, galera. Agora, ficar com esse pensamento pequeno de não podemos semear vida em outros planetas, isso é absurdo. Isso é um absurdo e é um risco para a própria vida do nosso planeta. Cara, parece que a galera que fez biologia nunca estudou lá sobre os dinossauros, sobre o fim deles lá, culminando com a queda do meteoro. É óbvio que a gente sabe que hoje não foi só o fim, não foi só o meteoro, né? Que eles já estavam se extinguindo há um tempo, mas que o meteoro foi assim, a gota d'água. E a galera não acha que isso pode acontecer aqui também? A galera não acha que uma catástrofe gigantesca pode acontecer? Lembra da extinção do Permiano? Aconteceu aqui no nosso planeta. A extinção do período KT aconteceu no nosso planeta. O Sol vai se extinguir daqui. Vamos supor que tudo seja perfeito, lindo e maravilhoso. Daqui a 6 bilhões de anos, o nosso Sol engolirá o sistema solar. Se a gente não tiver tecnologia de expansão, simplesmente não teremos como fugir daqui. Ou seja, a Terra irá acabar. A vida neste planeta vai acabar, galera.
Alô, galera, a vida, tudo que você conhece, tudo de belo aqui, daqui a 6 bilhões de anos, que você acha que seria igualzinho que tá, que não vai ser, porque a evolução é um fato, e daqui a 6 bilhões de anos a vida terá evoluído muito diferente daquilo que a gente imagina, daqui a 6 bilhões de anos, toda a vida que você acha perfeita e maravilhosa, e estática, como você acha que é, vai acabar. Vai acabar. Simples assim. E esse foi um outro questionamento que as pessoas me colocaram. Temos que deixar... Cara, a galera da biologia falando isso. Temos que deixar o mundo correr de forma natural. Temos que respeitar o equilíbrio do universo. Vamos respeitar o equilíbrio do universo. Galera, para de tomar remédio então. Para de ir no médico quando tá dodói. Não toma vacina não, pra tu ver. Não bota óculos quando tá ficando mais velho, né? Aliás, nem estética usa, né? Nem estética usa. Para de usar maquiagem, né? Porque você tá alterando o curso natural das coisas, o equilíbrio natural das coisas. O que essa galera tá pensando, meu irmão? Eu não consigo entender. Vocês querem o quê? Vamos pegar lá a galera que faz mapa astral, né? Vocês estão achando que, vamos para a floresta e vamos viver dentro da floresta, como os índios fazem, e tudo está feliz, bonito e maravilhoso. Olha, sinto muito informar, galera, mas muito provavelmente, quase que com certeza, a extinção da megafauna foi causada pela expansão humana. E aí a gente está falando de pessoas que viviam como tribos indígenas. Henrique, mas existe uma correlação hoje entre o modelo indígena de viver e o modelo civilizatório, no qual o modelo onde a civilização é empregada é muito mais destrutivo do que onde o modelo dos povos indígenas existem. Fato, aonde os povos indígenas existem, a degradação ambiental é muito menor. Mas não significa que não exista, visto que toda a megafauna, muito provavelmente, foi por conta da expansão humana. Então, você vai precisar matar, você vai precisar colher para poder viver daquela maneira. E, na boa, isso não vai garantir você de sobreviver a uma catástrofe no futuro. Somente o estudo da ciência pode garantir que a gente sobreviva, que a vida perambule, continue perambulando. Cara, vocês já pararam para pensar no quão grandioso é a ideia? Gente, temos vida aqui no nosso planeta. Mas pode ter vida em outras? Pode, mas também pode não ter. E se não tem, por que não expandir a vida no universo? Qual é o que vocês estão pensando, galera? E aí foi essa discussão, e eu me exalto mesmo, porque eu sou entusiasta da ciência, eu confesso, sou réu, confesso sobre isso. Porém, uma coisa me chamou muita atenção, eu discuti com um amigo, que é um grande amigo de Facebook, que trabalha muito com a profissão, e ele colocou que isso não é necessariamente um interesse, que isso não é obrigatório. E eu comecei a perceber o seguinte, o que está faltando é aquilo que eu sempre bato na tecla. O que está faltando é a divulgação científica. E essa divulgação científica, ela também precisa abranger as pessoas da ciência, não só as pessoas leigas. Ou seja, estamos fazendo uma divulgação científica muito ruim, muito baixa, muito fraca, porque não estamos atingindo os nossos próprios pares, os nossos próprios colegas de profissão. Se você não está atingindo o próprio colega de profissão, então a sua divulgação científica está ruim pra caceta mesmo. Isso me dá uma certa inveja, aliás, me dá uma puta inveja do Carl Sagan. O Carl Sagan conseguiu colocar a galera numa euforia científica. Existia ali uma guerra, né? A Guerra Fria, em que dois países ficavam naquela se atacam, não se atacam, se atacam, não se atacam, numa guerra onde não tem vencedores, que é uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. E foi justamente a competição e não a união, tá? Como a galera coloca, temos que nos unir e tal. Mas não, foi o contrário. O avanço tecnológico veio justamente da competição aí. Por que a gente não se une, tal. Vamos todo mundo brincar de ciranda. É porque eu não posso xingar, eu não xingo nos meus vídeos, mas vocês entenderam. Foi justamente numa competição. E aí, naquela época, como é que era a situação dos Estados Unidos? Simplesmente os caras tinham, tipo, olha, precisamos fazer com que as pessoas entendam que a Lua não é de São Jorge,
que a Lua é um astro, cara, e que seria um grande avanço se a gente conseguisse colocar o homem lá na Lua. Diríamos que nós somos melhores do que os outros. Só que para isso as pessoas precisam aprender que a Lua não é de São Jorge. E aí um carinha que é o meu herói de criança, eu arrepio na hora de falar. Galera, eu estou usando essas roupas porque eu estou na praia, tá ok? E aí tem aquele carinha que é meu herói de criança, desde a infância, que é o Carl Sagan, cara. Cara, o Carl Sagan conseguiu passar pra galera as coisas do cosmos. Eu ouço a voz do cara aqui na minha cabeça. Eu ouço ele falando pausadamente o cosmos. Eu consigo ouvir, porque aquilo me entusiasmou. Porque eu tive um grande intérprete, que foi o Carl Sagan. Ele conseguiu interpretar a ciência e passar para mim, que eu sou criança, que era criança na época. Hoje a gente tem o Neil deGrasse Tyson, que está até envolvido em escândalos aí, que é muito bom. Mas Carl Sagan era inigualável. Ele conseguia passar a interpretação científica da importância de se estudar ciência de uma maneira muito interessante. Tão interessante que eu escuto a voz do cara hoje. Eu consigo ouvir a voz dele. E isso me afetou sobre a minha escolha como profissão. Isso me afetou naquilo que eu tinha como perspectiva de futuro. Eu imaginava que no futuro nós estaríamos fazendo grandes viagens, grandes descobertas. Eu tive 2 heróis quando criança. Um deles era o Carl Sagan e o outro era o David Attenborough, que era um naturalista, vivo até hoje, considerado o homem que mais viu o mundo, que mais conheceu o mundo e trabalha com animais. E foi por isso que eu quis fazer biologia. Esses caras conseguiram interpretar a ciência para mim. Então a gente está precisando de que novos caras iguais a esses apareçam para que eles interpretem a ciência. Mas que eles não deixem de fora também os nossos profissionais de ciência, que, ao meu ver, estão fugindo um pouco da ciência. Eu lembro de fazer universidade e ver biólogos preocupados em fazer mapa astral. Biólogos que são a favor da homeopatia, por exemplo. O que não deveria ser padrão, não deveria ser normal. Deveriam a galera das áreas científicas, principalmente biologia, física e química, principalmente, deveriam estar mais antenados sobre essas questões de ciência, de divulgar ciência. E eu estou falando de divulgar ciência boa, porque existe a ciência ruim, existe a ciência belicosa. Eu acho que a ciência belicosa é muito mais divulgada. O que a gente precisa, então, é de pessoas que saibam divulgar ciência. É isso. Eu me emociono em falar. E eu não quero que um cisco caia no meu olho agora, no finalzinho do vídeo. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu sou prolixo demais. Então eu acho que já tá bom. De certa forma, galera, vamos tentar juntos, aqueles que estão no canal, que quem está no meu canal provavelmente tem o mesmo gosto que eu, de tentar passar isso de uma maneira branda, de uma maneira bonita, de uma maneira calma, sem entrar em embate, sem entrar em discussão, porque você acaba gerando ódio nas outras pessoas. Eu acho que eu acabei fazendo isso de certa forma, com a colocação do Facebook, mas depois eu consegui reverter as coisas. E eu sempre fui um cara que consegui trazer essa paz no conhecimento, principalmente no que tange conhecimento evolutivo. Então vamos junto aí a tentar mudar isso. Era isso que eu tinha para dizer. Quer dizer, não é. Eu tinha coisa pra caceta pra falar, mas eu acho que foi um bom vídeo. Vida longa e próspera, galera. Vida longa e próspera. Assistam mais Star Trek. Em Star Trek, eles não pregavam só a ciência em si, mas um estilo de vida diferente, como, por exemplo, uma Constituição única, universal. Eu sou muito a favor de uma Constituição universal de direitos humanos e tudo, e que os povos vivam em harmonia. Mas eles também sabiam que a guerra vinha como iminência. Isso faz parte da natureza. Talvez faça parte da natureza de qualquer organismo inteligente, que talvez não seja tão inteligente assim. Valeu, galera. Até a próxima. Eu sou o biólogo Henrique. Se inscreve aí, cara. Se inscreve aí.